Olá, eu sou o Fausto Ramos e hoje estou aqui para introduzir os elementos. Para quem é novo no canal, este é o Caosofia, o espaço onde eu falo sobre magia, ocultismo, filosofia, magia do caos e outros assuntos do meu interesse. Para conhecer mais sobre os meus cursos, serviços, atendimentos e campanha de membros do canal, dê uma conferida no meu site caosofia.com.br, cujo link está aqui embaixo na descrição. Quando falamos a respeito dos 4 elementos dentro da magia, costuma haver muita confusão. Existem tantas pessoas que viajam na maionese pensando em adquirir poderes mágicos sobre esses elementos na natureza, à semelhança dos dobradores do Avatar na lenda de Aang, quanto pessoas que acabam não discutindo esse tema ou achando que não vale a pena pensar no paradigma da divisão dos 4 elementos, porque é só uma coisa que pessoas de tempos passados pensaram e que não faz tanto sentido assim, quando a gente tem 118 elementos na nossa tabela periódica dos elementos químicos. Neste vídeo eu pretendo trazer algum esclarecimento sobre o significado desses elementos naturais e como eles podem ser entendidos dentro da prática mágica. O paradigma que divide as forças naturais em 4 elementos começa com o filósofo da Grécia Antiga Empédocles de Agrigento. Empédocles era um filósofo discípulo de Pitágoras. Segundo os parâmetros modernos, ele poderia ser considerado como um físico, mas segundo o próprio Empédocles, ele era um mago. Tal como outros filósofos do período pré-socrático, ele estava interessado em investigar o mundo natural e compreender a formação e constituição do mundo como nós o conhecemos. É com este objetivo em mente que Empédocles discrimina ao menos 4 elementos naturais, segundo o próprio pensador, formadores de todo o restante da constituição natural: fogo, ar, água e terra. Todos os outros materiais da constituição do mundo seriam combinações desses elementos em maior ou menor escala. Infelizmente, nós não temos acesso aos textos completos de Empédocles, pois eles foram perdidos pelas areias dos tempos. Tudo que temos são referências e citações de outros autores do mesmo período, a exemplo de um trecho de um poema onde Empédocles associa os diferentes deuses aos elementos. Ouça primeiro as 4 raízes de todas as coisas: ofuscante Zeus, fértil Hera, Eidoneus e Nestes, que umedece as fontes dos mortais com as suas lágrimas. Raízes é a palavra que Empédocles utiliza para se referir aos elementos. Neste sentido, ele está claramente fazendo uma correlação entre os elementos e os deuses. Zeus, enquanto deus dos céus, refere-se ao elemento do ar. Hera, sua esposa, representa a terra com a sua fertilidade. Idoneus era um outro nome para Hades, o deus do submundo, cujo elemento era o fogo. Nestes é um outro nome para a esposa de Hades, Perséfone, a humana raptada pelo deus do submundo e forçada a desposar dele. Por seu sofrimento, ela chora, representando o elemento da água. Pode ser surpreendente descobrir que um filósofo antigo, tido como um investigador do mundo natural, mencionasse deuses em seus textos. Seria de se esperar que, ao buscar um entendimento rigoroso e crítico sobre a realidade, que esses filósofos se afastariam de um entendimento religioso e mitológico da nossa realidade. Para compreender por que isso procede dessa maneira, precisamos conversar um pouco sobre o modo de investigação e a retórica desses pensadores antigos. Embora a filosofia grega antiga seja muitas vezes colocada como em oposição ao pensamento mitológico, o que nós descobrimos ao nos engajarmos com a filosofia clássica é a forma como os antigos combinavam uma reflexão crítica sobre o mundo com um entendimento mitológico sobre a realidade. Ao se referir ao deus Eros, deus do amor, Platão discute sobre como o amor é vivido entre as pessoas. A menção a Eros e suas lendas apresentam metáforas poéticas para as temáticas discutidas. As histórias de lendas sobre heróis e deuses eram compreendidas como parte da formação intelectual e moral na Grécia Antiga. Ao mencionar deuses
os gregos antigos falavam simultaneamente sobre elementos presentes no nosso mundo, na consciência humana e num entendimento metafísico sobre a nossa realidade. E é justamente por esse motivo que pensar sobre os 4 elementos como meramente elementos materiais que se combinam para poder formar a matéria é uma interpretação muito pobre dos 4 elementos mágicos propostos por Empédocles. Qualquer criança poderia facilmente chegar à conclusão de que pegando porções de terra, ar, fogo e água, você dificilmente chegaria à enorme riqueza de materiais e elementos do mundo como nós observamos. Basta tentar levar isso na prática. Ainda que os antigos gregos não tinham um conhecimento tão rico como a gente tem hoje da tabela periódica com 118 elementos químicos, qualquer pessoa que se engaje com a filosofia grego-antiga chega rapidamente à conclusão de que eles eram muito mais inteligentes do que sustenta a nossa visão rudimentar sobre a antiguidade. Assim como, ao se referir aos seus deuses, debateram temas ligados à vida e consciência humana, ao metafísico e outras coisas invisíveis aos sentidos. Muito do que nós entendemos a respeito dos 4 elementos precisa ser extrapolado para outros campos, além dos elementos como eles se apresentam na natureza. Uma forma de pensar os elementos descritos por Empédocles é no sentido de que eles representariam 4 grandes conjuntos de forças e propriedades que se combinam para dar forma aos elementos naturais. Uma analogia muito boa para ilustrar este entendimento é a forma como Lon Milo Duquette, o cultista contemporâneo, relaciona os 4 elementos com as 4 forças fundamentais da física. O fogo seria a força forte, a água seria a força eletromagnética, o ar seria a força fraca e a terra seria a força gravitacional. Para quem não está familiarizado com essas forças, elas fazem parte do modelo mais contemporâneo das forças de interação entre as partículas do mundo e as suas propriedades físico-químicas. As forças forte e fraca estão mais relacionadas com as forças presentes dentro de partículas em um átomo, as forças das partículas subatômicas. A força eletromagnética é aquela responsável pela eletricidade e o magnetismo, como nós conhecemos, e a força gravitacional é aquilo que mantém você com a bunda na sua cadeira. Lon Milo menciona esta divisão como uma possível maneira de entender a divisão fogo, ar, água e terra enquanto classificação das forças naturais do mundo em grandes classes, não necessariamente como sendo exclusivamente o elemento natural da terra, do fogo, do ar e da água, como nós encontramos por aí. Embora ele também ressalta que esses 4 elementos, como nós conhecemos eles na natureza, também podem ajudar a entender correspondências simbólicas, representativas que nós fazemos com esses elementos enquanto forças naturais, enquanto grandes regiões que governam as propriedades e as leis sobre o nosso mundo. Essas propriedades são usadas para organizar diversas divisões semelhantes em outros sistemas mágicos. No sistema cabalístico, o Tetragrammaton, que é a divisão dos 4 letras do nome de Deus, Yod, He, Vav, Re, também tem elementos atribuídos a cada uma das letras. Yod, fogo, Re, água, Vav, ar, Re, terra. No tarô, estudiosos ocultistas vieram associar cada naipe do baralho a um elemento mágico. O naipe de paus, ou fogo, copas, água, espadas, ar, moedas, terra. Em um sentido mais metafísico, os 4 elementos separariam as forças da nossa consciência e a relação delas no sentido microcósmico em relação com o macrocósmico. Igualmente, 4 polaridades e propriedades e características para dividir a nossa consciência. Essa divisão fica mais clara quando nós percebemos a relação que é feita entre esses elementos e a teoria dos 4 humores do estudioso e médico Hipócrates. O médico discriminava 4 humores, 4 secreções do nosso corpo que precisavam ser balanceadas, equilibradas entre si para nos manter saudáveis. Muitas pessoas fazem correspondência com esses 4 humores e os 4 elementos de Empédocles. Mas acontece que esse sistema relacionando os humores e os elementos merece um vídeo de quarta-feira inteiro dedicado apenas a esse assunto. E é provavelmente o próximo vídeo que eu vou fazer nessa série de vídeos das quartas-feiras.
O estudo da astrologia relaciona o estudo dos ciclos da natureza, desde as estações do ano até o traçado dos astros no céu, de modo a observar correspondências alegóricas e simbólicas entre estes fenômenos de ordem celeste e os acontecimentos da vida humana. Grande parte do conhecimento ocultista se baseia em alegorias, comparações, correspondências, representações simbólicas e camadas e mais camadas de interpretações a respeito de um mesmo assunto. Por trás de nomes aparentemente simplórios, tais como fogo, água, ar e terra, ocultam-se uma teia extensa de correspondências, compreensões sutis e metafóricas dos arcanos da nossa realidade. Tal fato torna o estudo mágico um tema muito complicado de se aprofundar e compreender na sua raiz. Para tanto, eu preparei um curso que eu acho que pode te ajudar com isso. O primeiro módulo do Circuito Caótico, que é o meu compilado de conhecimentos mágicos, é o módulo falando sobre como aprender magia, onde eu falo sobre a necessidade de reaprender a aprender e a forma como o nosso sistema de ensino, na maioria dos casos, não nos prepara apropriadamente para nos relacionarmos com um conhecimento tão profundo e complexo quanto é a magia. Basta notar a forma como muitos de vocês aprenderam na escola que a filosofia se opunha a um entendimento mitológico da nossa realidade. Para estudarmos magia, nós precisamos primeiro desfazer alguns desses conceitos equivocados sobre o conhecimento e principalmente sobre a forma como aprendemos. Fica aqui o meu convite para vocês acessarem o causofia.com.br e conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre o curso do Circuito Caótico ou qualquer outro assunto que vocês tenham interesse de aprender, que também tem dentro do curso, como as bases da magia do caos, interpretação dos sonhos, tarô, rituais caóticos e vários outros conteúdos que estão para chegar. Para mais conteúdo crítico de qualidade, mantenham-se assinados com Causofia e até por acaso.